Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia, bem-vindos aqui ao nosso canal, nosso simples canal, onde a gente aqui tenta trabalhar nosso conteúdo de imuno, né, com os nossos alunos espalhados aí, se for em todo o Brasil. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, graça, paz e muitas alegrias. Nós vamos entrar num tópico que eu digo que ele é um pouco introdutório para o sistema imunológico, que é trabalhar um pouco do entendimento de uma imunidade inata e uma imunidade adquirida, tá? Então, quando a gente trabalha com o sistema imune, tem algumas coisas aqui que talvez eu vá quebrar um pouco a cabecinha de vocês, abrir o leque, fazer vocês pensarem. Tudo bem, a gente realmente tem um padrão muito inato, muito inespecífico, de um padrão que responde a padrões moleculares muito comuns, a uma gama, né, vamos dizer assim, de antígenos, não é comum, muitos têm esse padrão, por isso que ele é inespecífico. Mas a gente diz que é um inespecífico com uma certa especificidade, porque ele responde a um padrão que é comum, né? Então, a imunidade inata é algo que nós nascemos com ela. São mecanismos que o organismo faz uso para manter a homeostasia corporal dentro do sistema imunológico. Então, essa imunidade inata, ela responde, sim, a uns mecanismos específicos, é o que a gente chama de padrões comuns. O que são esses padrões comuns? São os PAMPs. São padrões moleculares associados ao patógeno. Se a gente pega aqui a tradução, é padrão molecular associado aos patógenos, tá? Então, esse padrão molecular associado aos patógenos, o que seria? A gente vai te explicar mais na frente um pouco, tá? A gente vai tentar fazer umas analogias para você entender. Mas, de grosso modo, quando a gente pensa em pele, secreções, pH, movimentos peristálticos ciliares, enfim, vilosidades, tudo isso já é um mecanismo inato que o sistema imune faz uso para impedir que partículas tenham aderência ou façam com que elas fiquem aderidas e presas naquele lugar, que não transitem para outros, como os mucos, as secreções, de modo geral, enfim. A pele, por si só, então todos os tecidos que você imagina já são barreiras, os movimentos, os líquidos corporais, tá? E a própria inflamação, já é algo muito inato, tá? Que responde a padrões específicos comuns, ok? E o que seria, então, a resposta imune adaptativa? Ela já tem um padrão de muita maior especificidade do que a inata. Ela não responde ao que é comum, ela já responde à ponta direita, esquerda, superior, do canto, da cor, entende? Ela já especifica mesmo as coisas. E ela é capaz de gerar memória, fruto de um processo inflamatório. E ela também intensifica o processo inflamatório, uma imunidade adaptativa. Então, vamos dar uma explicação rápida aqui do que é um padrão molecular comum e do que não seria um padrão molecular comum. Vidro. Se você tem vidro aí ao seu redor, onde tem madeira, vamos dizer, onde tem madeira, aonde você está agora. Olhe para tudo que tem madeira ou tudo que tem vidro, certo? Beleza. Se você está olhando para tudo que tem madeira ou tudo que tem vidro, eu não pedi para você me dizer se é a porta, se é a cama, se é a janela, não. Eu só quero que você me diga, onde tem madeira? Tem madeira? Tem. Tem vidro? Tem. Lá a imunidade inata reage, é um padrão comum. Agora, se eu te digo assim, me dá realmente onde tem madeira ou vidro no teu quarto que seja exclusivamente uma porta e o canto superior direito da porta. Você viu como eu fui mais detalhista? Primeiro tem que ser porta, depois o canto superior direito da porta. Então, isso é uma imunidade adaptativa. Só ela consegue ir mais além, vendo esse íntimo, né, do que realmente o antígeno tem a nos oferecer. Então, deu para entender o que é um padrão molecular comum? Madeira, tudo tem madeira. Mas aí, quando eu digo qual é o tipo de madeira, aí eu já me tornei adaptativa, tá? Eu gosto sempre de enfatizar isso, porque os livros, eles não apresentam isso. Isso a gente tem um raciocínio maior. Talvez se eu escrever meu livro, eu tenho que colocar isso nele, né? Então, vamos lá. A resposta imunológica. Então, ela é mediada por células, moléculas ou os dois juntos. Participam da resposta imune, tanto a imunidade inata quanto a adaptativa. Uma amplifica a outra. Eu não tenho um ponto que aqui é só inato e ali é só adaptativo. A gente divide isso de uma maneira didática para estudar, mas eu não tenho um momento onde uma termina e a outra começa, tá? Mas algumas têm algumas especificidades. Então, por exemplo, a inata, ela tem as barreiras biológicas, que a gente já comentou, e gera inflamação. Essa inflamação pode trancar aqui ou pode evoluir para uma adaptativa, em que participam muitas células mais de memória, células T e B, né? E amplifica muito a resposta inflamatória na própria inata. Então, uma conversa com a outra. Então, vamos lá. Isso aqui é um quadro que tenta resumir para a gente,
né, quais seriam os parâmetros de uma imunidade imune inata. Então, a gente teria a imunidade que está sempre em construção, está sempre buscando me adaptar no sistema, né? Assim, na verdade, não adaptar, retiro o que eu disse, deleta. Mas ela está sempre em construção, porque as células sempre são renovadas, o epitélio também, alguns sempre são renovados, as secreções estabilizadas, enfim, tá? Então, ela está presente desde o nosso nascimento, desde a nossa vida intrauterina, não tem uma especificidade específica de mais pontígeno, mas ela tem uma especificidade, um padrão comum. Ela não aumenta após um segundo contato, não, ela só responde ali, vê aquilo e pronto. Então, se não aumenta, não gera memória. Utiliza componentes tanto humorais quanto celulares. O que é humoral? São os líquidos e tudo aquilo que está em suspensão no líquido, tá? Então, como moléculas, anticorpos, enfim. E ela não teria uma boa ação, uma boa resposta se não fosse a imunidade adaptativa. Então, aqui, né? Como a gente confere. E o seu desencadeamento, quando eu ativo uma imunidade inata, ela resulta o quê? Numa imunidade de padrão adaptativo, tá bom? Então, quais seriam o mapa dessa imunidade inata? Olha para essa imagem, o que ela diz para você? Vamos lá. Aqui a gente tem o pulmão, aqui a gente tem o trato gastrointestinal, aqui o estômago, aqui a gente tem o muco, né, presente na estrutura pulmonar, os cílios, aqui o muco presente também na estrutura do esôfago, aqui ácidos graxos presente na pele, aqui a pele, aqui uma microbiota normal, e aqui a suscetibilidade, às vezes, de algum folículo, né, piloso, enfim. Então, assim, ó, tudo isso aqui é barreira. Então, aqui a gente vê barreiras físicas, né, os cílios, o muco, tá? Barreira diretamente mecânica, a pele, aqui uma barreira microbiológica, é a microbiota saudável, normal, aqui uma barreira química, que são os ácidos, as secreções, né? Aqui os ácidos graxos, porque a quebra desses ácidos graxos leva a processos inflamatórios, vocês vão ver isso se vocês forem ter disciplina de farmacologia, enfim, eles são um substrato para gerar fatores de inflamação, de uma resposta inflamatória. Aqui os próprios folículos pilosos também, o pelo em si, ele é um mecanismo de proteção para aquele folículo, apesar de que às vezes as bactérias que estão presentes nessa microbiota normal da pele penetram esse folículo e causam aquele famoso furúnculo, tá? Que acho que alguns já devem ter tido ou conhecem, né? Ele é doloroso, mas ele é um processo inflamatório lindo e bem didático de se ver. Aqui um mapa maior de todo esse sistema inato. Então, olha, dá uma olhada aí com calma, volta e revolta essa figura. Então, nos olhos, as próprias lágrimas, né, um sistema natural de expulsar um cisco, as enzimas que aí estão, na pele, a própria anatomia da pele, o sebo, então a gente não tem que tirar todo o sebo da pele, o sebo é uma barreira de proteção, né, a própria microbiota da pele, os estafilococcus aureus, as secreções que ela produz, o ácido lático, os ácidos graxos livres, o próprio pH da pele é um fator de proteção, e as microbiotas comensais. No trato urinário, tanto do homem quanto das mulheres, também a própria urina faz uma limpeza, um mecanismo de excreção, de purificação. A acidez da urina é necessária, porque aí não crescem muito os micro-organismos. As enzimas também que digerem, o pH vaginal, o ácido lático presente permite a vagina ter um pH ácido, para evitar a proliferação de micro-organismos. Então, tudo isso é inato, tá vendo? Ah, não, tem que ter um para este. Não, o ácido lático vai estar sempre lá, né? Trato digestivo, então a própria acidez do estômago, o pH, o ácido clorídrico do estômago, a microbiota normal, né, que a gente encontra nessa estrutura, o pH alcalino também da microbiota intestinal, para manter a microbiota ali, porque não pode ser ácido no intestino, porque senão a bactéria não vive, tem que ser alcalino. Os mecanismos de movimento, né, de peristálticos, as enzimas, enfim, ó, tá vendo? É o mundo, né? O trato respiratório, muco, epitélio ciliado, os anticorpos, a fagocitose, enfim, fora o que não deu para citar aqui, mas tudo isso é inato. Então, vê que você pode observar que vai desde uma anatomia de um órgão, a uma célula, a uma enzima, a um movimento, né? Então, às vezes é muito nesse aspecto, né? Essa imagem, ela é marcadora, assim, de um processo de imunidade inata. O que essa imagem, ela conta pra gente? Que a chave da imunidade inata é a fagocitose.
Isso aqui é uma célula dendrítica ou macrófago emitindo pseudópolis e interagindo com essa partícula azul que vocês estão olhando aí, que é possivelmente um bacilo de uma bactéria. Né? Então, vai lá em busca dele, tem uma atração para ir lá. Então, a fagocitose ela é a chave para começar uma imunidade inata quando se fala de uma resposta infecciosa. Tá? E como é que ocorre a fagocitose? A fagocitose nada mais é do que um processo de digestão celular. Todas as células fazem, tá? Elas precisam se alimentar. E quando você aprende no segundo grau que a fagocitose é ingestão de partícula sólida, hipnocitose é ingestão de partícula líquida, isso não é verdade, tá? Não tem a diferença entre sólido e líquido. O líquido passa por canal das aquaporinas direto, se for água, e se for um hormônio, passa direto pela membrana lipídica, porque é lipídio. Não é isso. Essa questão foi muito colocada erroneamente. Lembra que eu tenho falado no início de algumas aulas? Nem todo conhecimento é conhecimento. Se a gente aprofunda mais, a gente vê que aquilo era uma falácia que virou conhecimento. Então, não é que fagocitose é sólido e hipnocitose é líquido. Não. O que define didaticamente esse termo ficou é o tamanho da molécula. As fagocitoses, elas têm acima de 10 Daltons, vamos dizer assim. E as partículas pinocíticas é menor que 10. Então, é só esse tamanho, mas não é que é uma partícula líquida, e não é. Não, é porque a líquida, entre aspas, ela passa mais fácil ou pela aquaporina, ou ela é uma estrutura de característica polar, então passa pelas aquaporinas, que são as proteínas de canal, ou passa pela própria barreira lipídica da célula, por isso que passa mais fácil, né, a pinocitose, por conta do tamanho e da característica química, ou ela é polar ou ela é apolar. Enquanto que a fagocitose, ela realmente, a fagocitose é toda uma maquinária celular envolvida. E eu sempre pergunto para os alunos, quem que se envolve mais na fagocitose? É o citoplasma ou a membrana? Ou os dois juntos, né? Então, assim, é os dois juntos, mas quem dá a sinalização primeiro é a membrana, porque a membrana, ela tem uma proteína que vê a proteína da partícula que vai ser fagocitada, então tem uma atração, já tem uma atração entre as proteínas delas. Uma vez tendo essa atração, desengatilha uma fosforilação, uma cascata fosforilativa no interior da célula, em que essa cascata fosforilativa faz, então, o citoesqueleto celular trabalhar. E aí tem um movimento, um fluxo, né, no interior do citoplasma, que faz, então, o citoesqueleto se mexer em direção aonde a membrana sinalizou. Tá? Então, é um conjunto de coisas, não é só um ponto. Então, a fagocitose é isso, né? Primeiro tem que ter interação entre a membrana da célula que vai fagocitar com a membrana da substância que vai ser fagocitada. Tem que ter uma ligação entre eles, uma atração entre eles e uma forte atração. Tendo essa forte atração, aí sim, desencadeia uma fosforilação, uma reação em cadeia aqui no interior, que ativa o sistema de citoesqueleto dessa célula, fazendo então com que realmente tenha a movimentação desse citoplasma. Posteriormente fagocitado, internalizado, ficado numa vesícula, isso também desencadeia várias outras reações químicas aqui dentro que atraem os grânulos de digestão, mais precisamente quem? Os lisossomos. Uma vez fundindo os lisossomos nessa membrana que tem a mesma natureza lipoproteica, tanto a membrana do lisossomo quanto essa membrana endocítica, isso aqui tem enzimas de digestão e esse complexo enzimático digere tudo que tem aqui dentro, seja proteína, lipídio, o que tiver. Uma vez digerido, faz a plasmocitose, que nem sempre também é desse jeito, grosseiramente, como a gente está olhando. Pode ser uma grande demanda, sim, mas algumas dessas partículas são expressas na membrana, através de receptores que levam para a membrana. Então, isso aqui vocês veem nas bases celulares, viram no segundo grau, mas agora a gente tem que ir para um conhecimento mais aprofundado, mais técnico. Aí, aquele processo lá de fagocitose, que eu te expliquei, uma célula fazendo, quando uma célula fagocita, ela se ativa. E uma vez eu tendo fagocitose, eu posso ser convidada a ter um processo inflamatório. Posso, não é obrigatório, tá? Então, imagina que você furou o pezinho lá no espinho e as bactérias que estavam na superfície entraram ou bactérias presentes nesse espinho, tá? Porque bactéria da superfície não é para estar aqui dentro, mas ela pode vir parar aqui. E aí, ela está no lugar errado. Então, tem que fagocitar para que elas possam sair daí. Uma vez fagocitando elas estando aí, eu posso gerar uma resposta inflamatória. Porque o que é inflamação? A inflamação nada mais é do que botar a boca no trombone. É gravar um super vídeo e publicar no Instagram pedindo ajuda, né? Então é isso, inflamar é chamar atenção. Ei, vem para cá, recruta a célula. Gente, vem para cá que eu estou precisando de ajuda. Então é um recrutamento celular, né?
E a ativação de células mais ainda para fagocitose. Então, aqui a gente, agora é interessante, muitas dessas células do sistema imunológico, eles não estão no tecido, algumas estão residentes, como mastócitos, alguns macrófagos, algumas células dendríticas. Então, os macrófagos e dendríticas que estão aqui iniciais, eles fazem essa fagocitose inicial. Uma vez fagocitando, eles liberam citocinas de comunicação, pedindo ajuda. E essas citocinas estimulam o vaso, o endotélio da região, a expressar proteínas. Aqui na membrana a gente vai ver isso mais detalhadamente, para que essas células possam entender que elas têm que parar lá na circulação sanguínea, parar nessa região e migrar para o tecido, é o que a gente chama de diapedese, né? Então, processos de diapedese, ele tem que ser um processo realizado de maneira muito homeostásica, muito dinâmica e muito controlada. Não pode ser também de qualquer jeito. Então, a gente só vê essa célula no tecido por conta da diapedese. Então, você não vê determinados tipos de células do sistema imune no tecido. Você só vê se você romper um vaso, tá? E aí, essas células migrando, além das células, passa também líquido do vaso sanguíneo. Isso começa a fazer o edema. Então, você começa a ficar inchadinho o lugar. Isso é o início do processo inflamatório. Além da migração celular, tem o edema. Ah, professora, mas e aí quando eu sinto dor? É porque o edema tá demais, e aí tem proteínas de muita inflamação, e aí começa a ativar as terminações nociceptivas, que fazem a gente ter a sensação de dor. E aí começa a sinalizar para o cérebro que a gente está sentindo dor, né? Mas o sistema imune está lá, tentando trancar. Se ele não consegue trancar tudo isso, ele pede ajuda para adaptativa. Por isso que é o começo de tudo. Então, isso aí é mais ou menos o que acontece lá no nível do vaso sanguíneo, é o que a gente chama de rolamento, tem um rolamento inicial, tipo, a célula está lá no vaso, lá dentro, circulando. Como é que ela sabe que ela tem que puxar o freio de mão, parar ali e migrar para aquele tecido? É porque citocinas lá do tecido, quando aquela célula fagocitou, foram liberadas e estimularam o vaso sanguíneo, participa muito disso, e estimularam no vaso sanguíneo a expressão de proteínas que fizesse essa célula ir se fixando, ó. Então, foi capturada, ela começou um rolamento, um sinal baixo de rolamento, uma firme adesão até ela transmigrar para o tecido. Então, aqui a gente tem os conjuntos de proteínas que participam disso, as selectinas, que são de ligação mais fraca, até chegar nas integrinas, que são de ligação mais forte. Quem estimulou isso foram outras proteínas de quimioatração que estão presentes nos tecidos. Aqui o desenho de novo, então esse é o rolamento para que possa ter diapedese. Então, você pode ler com calma. Então, para migrar para os tecidos, primeiro a célula que está no vaso sanguíneo tem que aderir e primeiro tem que ser atraída e ser aderida. Então, ela tem uma adesão, uma ligação firme, faz diapedese e aí migra. Quem chamou para o tecido foi uma proteína inflamatória. Aí que a gente tem vários grupos dela, por exemplo, a interleucina 8 é uma citocina de chamada, que é esse verdinho bem aqui. Ela foi liberada durante a fagocitose, ela estimulou a liberação de receptores de interleucina 8 no endotélio e na célula, e aí vendo a interleucina 8, o organismo entende que essa célula está realizando quimiotaxia. É uma citocina muito quimioatraente, a interleucina 8. E aí a gente começa a ter selectinas, que são de ligação fraca. Aí essa selectina é fraquinha, mas depois a gente começa tendo as integrinas, que são os ICANs, ela vai ficando cada vez mais forte, e ele transmigra pela porção entre células. Aqui, mostrando novamente, é sempre bom a gente ver de vários ângulos, né? Porque são imagens, é muito mecanismo e tal. Vocês não precisam ficar expert nesse assunto, mas dentro das ferramentas imunológicas, a gente pode trabalhar com uma proteína específica dessa. Se uma dessa falha, a gente já tem falha na resposta imune do processo inflamatório. Aqui algumas microscopias confirmando aquele processo de adesão. Então, isso aqui é a transmissão. Olha como ele fica extremamente aderido na célula, no leucócito. Aqui mostrando que eles estão bem próximos da parede do vaso sanguíneo. Aqui é uma microscopia eletrônica de varredura. Aqui é só um desenho esquemático mostrando essas células transmigrando, ó. E aqui é outra microscopia eletrônica de varredura, aqui mostrando o aspecto longitudinal do vaso. E aqui mostrando um corte transversal e as células mais na periferia, tá bom? Bom, então aquilo ali foi toda a chave da imunidade inata, inflamação, migração, diapedese, né? Vocês viram. Agora a gente fala da imunidade adquirida ou adaptativa. Essa imagem ela é bem ilustrativa, mostra que ela já quer um cérebro, ela já pensa, ela já programa, né? Ela já interpreta melhor, ela já gera mais especificidade. E a gente vê aqui que tanto o que é inato participa aqui do adquirido também, né? Então, o que é a imunidade adaptativa?
ela está sempre em desenvolvimento, né? Imunidade desenvolvida para permitir o quê? Que a gente se adapte, o próprio nome já fala, ao meio e a proteção contra novos agentes infecciosos, né? E até a nós mesmos. Então, ela está sempre sendo educada, ela está sempre sendo ensinada, ela está sempre passando por um processo de aprendizado. Isso é a vida da gente. Por como que ela está sempre aprendendo? Por todas as experiências filogenéticas, ou seja, todos os filos novos, né? Todos os grupos novos de partículas, moléculas que têm uma história genética estão ensinando a vida. Então, é o que acontece na nossa vida. Então, ela confere uma imunidade mais específica, lembra? Tem madeira? Tem, mas eu quero a ponta esquerda superior da madeira. É assim que ela trabalha. Sempre amplifica no segundo contato, tem essa capacidade de gerar uma resposta mais rápida, tem memória, tanto em nível de células T e B, utiliza também os mesmos componentes de uma inata, células e padrões humorais, e assim como tem aquela frase lá que diz que a inata é pouco efetiva sem adaptativa, a adaptativa também é pouco efetiva sem inata. E aqui uma coisa interessante. Bom, retornando, gente, eu achava que tinha parado a gravação. E aqui é uma coisa interessante que os anticorpos, né, que são receptores de uma célula B e os receptores de uma célula T, eles contam toda a história do nosso passado antigênico, tá? Então, ou seja, a memória do que eu tenho hoje de célula B e T, ele me conta tudo o que aconteceu no meu encontro de vida com antígenos, né? Conto a história de todos os encontros antigênicos que eu já tive na vida. É o meu repertório, é a minha vida imunológica contada neles, né? E aí, quem são esses receptores, quem são essas células da memória, né, do padrão adaptativo? O carro-chefe são os linfócitos, quem? B e T, tá? Então, aqui a gente tem o grupo B, os receptores são as imunoglobulinas, são essas. Esse desenho ele não está no todo correto. Por quê? Porque a IgM, ela é um anticorpo pentamérico, então ela tem mais 4 cadeias dessas ligadas. A IgD, sim, é monomérica, a IgG também. A IgD, ela é fixa, ela só fica na membrana da célula, você nunca vai encontrar ela solta no soro. A IgA, ela é dimérica, então tem mais uma outra cadeia dessa aqui para baixo. E a IgE é monomérica mesmo, tá? E aí aqui a gente tem a célula CD4, cujos receptores são os TCRs. E aí a gente tem uma célula de padrão CD4, que é uma helper, ou uma de padrão citotóxico, que é uma CD8. Bom, e quando a gente fala como é que ocorre essa inflamação, e essa inflamação, como é que ela induz uma resposta imune adaptativa? Muito simples. Todo aquele caso da fagocitose que a gente viu nos slides anteriores, quando ocorre a fagocitose para induzir uma adaptativa, primeiro, a inflamação não conseguiu trancar ali sozinha, então ela pede ajuda como? Aquela célula apresentadora de antígeno, ela busca ativar linfócitos, T ou B. E uma vez ativando esses linfócitos, aí sim eu começo a ter a participação de uma resposta imune adaptativa. Se eu não tenho linfócito na jogada, eu não tenho adaptativo. Mas a partir do momento que eu apresento para o linfócito, eu tenho uma resposta imune adaptativa, tá bom? Então, essa indução da resposta imune adaptativa ocorre assim: uma célula apresentadora de antígeno migra pelo sistema de vasos sanguíneos, leva o antígeno com ela, né, processa, e apresenta esse antígeno lá no linfonodo, tá? Que é o lugar do compartilhamento, via uma proteína específica que a gente chama de MHC, que a gente vai ter um momento só para definir que tipo de proteína é essa. Uma vez ela expressando esse antígeno aqui, nesse MHC, ela vai ver que tipo de célula T ela tem que ativar, se uma CD4, se uma CD8, ou até uma própria célula B. Então, uma célula dendrítica, quando ela estava imatura, ela encontrou o antígeno, ela se torna madura, ela saiu, foi produzida lá na medula, migra para o órgão linfóide, e aqui é onde ela vai apresentar para uma célula T. Então, é assim que começa a imunidade adaptativa, quando uma célula apresentadora de antígeno apresenta para uma célula T. E o que era virgem antes se torna uma célula T ativada. Então, espero que dê para voltar aí. Esse é o ponto de gatilho, de início de uma resposta imune adaptativa, quando ocorre a apresentação de antígeno para uma célula T ou B. Então, aqui esse quadrinho resume, a proteção ativa a gente sempre tem, a gente tem as barreiras, os tecidos que combatem as infecções iniciais,
E aí a gente tem a imunidade inata participando ativamente, que gera sempre uma inflamação, que pode terminar aqui, ou pode evoluir para ativar uma adaptativa. E uma amplifica a outra, tá? É que a gente já falou, isso aqui eu deixo para vocês lerem com calma, olharem com calma, tá? Aqui, também, onde a gente mostra que as duas têm uma comunicação, não tem uma divisão entre as duas, então você pode ver, ó, que a adquirida, ela conversa muito com o inato, então o inato seria mais essa questão das células mais polimorfonucleares, sistema complemento, quando a gente fala de moléculas e células, NK, citocinas e macrófagos. Só que eles ativam as células que estão lá na adquirida. Então, quando eu tenho participação de anticorpo, eu já tenho adquirida, né, o macrófago, ele ativando uma célula T, essa célula T ativa, a célula B produz anticorpos. Então, essa tríade aqui já é uma característica muito comum da adquirida. E aí, tanto a inata quanto a adquirida estimulam uma imunidade ou humoral ou uma imunidade mediada por células, tá? E o que é uma imunidade do humor? É tudo aquilo que está suspenso nos líquidos, que não está dentro de uma célula. Por isso que a gente fala infecções extracelulares. E o que é uma imunidade mediada por célula? É tudo aquilo que está dentro de uma célula, né? Ou seja, as partículas, os antígenos estão dentro de uma célula. Então, essas são as infecções intracelulares. Então, não importa se é inato ou adquirida, ambas participam desses dois processos, tá bom? A gente vai ver isso com mais detalhe na frente, o que é humoral e o que é celular. Então, aqui, quando a gente pegando um exemplo clássico de uma inflamação, vamos dizer assim, de uma imunidade inata e adaptativa, está aqui o inato, as barreiras da pele, os fagós, células dendríticas, NK e proteínas do complemento. Isso responde até as primeiras 12 horas. Pode morrer aí, para aí, o processo, não avança para uma adaptativa, porém, se isso aqui não consegue trancar, por isso que é uma linha tênue, uma linha delicada, eu avanço para dias, aí eu já vou para 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias. E aqui que é a chave, quando essa célula dendrítica ou macrófago apresenta para uma célula T. Quando essa conversa acontece, eu tenho o início da adaptativa. E esse, por sua vez, ativa as células T efetoras, que vão estimular as células B a produzir anticorpo, e todo esse conjunto de anticorpos e citocinas vão lá para a infecção inicial, ativar mais ainda macrófagos a fagocitar, sistema complemento a fazer fagocitose, ou seja, fica essa conversa, tá? Mas o que é uma resposta imune humoral e celular, professora? Vocês devem estar com a cabecinha aí quente. Então, o que é o humoral e o que é o celular? Vamos lá, então. Resposta imune. Aqui a gente tem uma célula dendrítica apresentando. Aqui a gente tem uma mucosa, né, que está envolvida também no processo, tecido de mucosa. O que é uma resposta imune de padrão humoral? É aquela que realmente busca ativar as nossas células do sistema imune para responderem melhor àqueles micro-organismos que estão fora da célula, são extracelulares. Só que eles são perigosos estando fora da célula, porque eles podem invadir a qualquer momento. Então, a gente tem que bloqueá-los ainda lá fora. Então, o que é interessante no mal humoral? Eu produzi cada vez mais anticorpos, porque o anticorpo é aquele que se liga nessas partículas que estão em suspensão e não deixa elas entrarem na célula. Tá? Então, o interessante é isso, eu ativar mais uma resposta de padrão TH2, que a gente vai ter um momento para explicar isso, né, agora, em que esse padrão é um padrão anti-inflamatório, ou seja, eu não preciso inflamar, eu não preciso destruir a célula, pelo contrário, eu tenho que proteger a célula de ser contaminada. Então, por isso que o anticorpo, ele bloqueia, neutraliza esse organismo para que ele não entre numa célula, e aí eu não gero uma resposta inflamatória. Mas caso esse micro-organismo entre na célula e comece a estimular uma resposta inflamatória, aí eu tenho a imunidade celular, tá bom? Que aí essa imunidade celular é aquela que diz assim, ó, a célula já está contaminada. Bom, o que a gente escolhe? Ou a gente tem que matar essa célula por apoptose, ou ela vai morrer por necrose. E aí o organismo vai ter que trabalhar nos dois aspectos. Mas a gente vai te explicar melhor esse padrão TH1 e TH2 em outros momentos, tá bom? Aí aqui a gente mostra uma outra maneira de ver isso, né? Então, o que seria o humoral aqui diante desses micro-organismos? Uma célula B produzindo anticorpos, ó, que a gente falou ainda agora, que eles se ligam, e uma vez se ligando, o vírus não entra na célula. Então, o vírus é um parasita que fica lá fora. O problema é quando ele entra. Aí, se ele entrou, então, se ele está lá fora, a resposta foi anti-inflamatória, foi humoral. Agora, se ele entrou, a resposta tem que ser celular. O que acontece? Uma vez ele entrando, eu tenho que matar a célula inteira. Porque se a célula continua viva, ele continua se proliferando dentro da célula, tá? Então, isso é imunidade celular citotóxica. Então, como as células imunes se comunicam? Contato.
célula a célula, toque, tá? Então, esses tecidos periféricos retêm essas células fagocíticas, promovendo esse contato físico entre várias delas, e esse tipo de contato acontece nos vários estágios de ativação, tá? Então, primeiro, quando ela está ali sozinha, aí fagocitou, é o primeiro estágio de ativação, está lá dentro, já a célula já começa a estar ativada, ela expressa o fragmento desse antígeno lá na superfície, que aí se ela expressou, vamos dizer que ela parou bem aqui nesse estágio, é só o processo inflamatório, ela chama outras células, beleza, resolve. Mas se ela começa a apresentar e chama uma célula T, eu já tenho uma imunidade adquirida, tá? E aí eu começo a apresentação de antígenos, que essa célula T, por sua vez, estimula uma célula B, expressa para uma célula B as citocinas necessárias, e essa célula B secreta mais anticorpos, tá? E, por sua vez, também, essa célula T aqui apresentada, se isso aqui for um antígeno extracelular, é assim que funciona, é humoral. Se o antígeno for intracelular, é assim que vai funcionar, é citotoxicidade celular. E a célula-alvo morre, ok? E aí é isso. Então, num quadro de uma infecção, a gente tem a fagocitose, ativa o macrófagos, libera ocitocinas e quimiocinas e leva a um quadro de inflamação. Então, isso é o inato. Saindo desse nível, que eu apresente para uma célula T, eu tenho o meu adquirido. Então, para que as células tenham uma boa resposta imune, é necessário que elas tenham interação permanentemente. Isso é indispensável para a sobrevivência delas e de todo o conjunto. Então, eu deixo essa frase aqui de pensamento para vocês: mente e saúde. Que nós, homens, o homem é o único ser vivo capaz de ser seu próprio agente agressor, através dos seus pensamentos, das suas angústias e inseguranças diante da vida. Então, que a gente consiga ter essa homeostase, né, essa regulação necessária na nossa vida, cujo todos esses aspectos, os pensamentos, as angústias, interferem muito na nossa saúde. Então, fica a dica. Muito obrigada pela atenção. Esse vídeo eu não sei se ele vai rodar aqui, mas eu gosto muito dele. E mesmo que ele não rode aqui, eu vou deixar um vídeo de estímulo, né, de ânimo, que eu gosto. Mas aí eu deixo ele disponível depois para vocês lá no nosso canal no YouTube. Então, por hoje, saúde e paz. Fiquem com Deus e até a próxima. Eu espero que essa pedra não seja muito grande, né? Mas depois a gente vê que juntos a gente consegue carregar. Abraço, até a próxima.